Hoje, Dia das Mães, eu normalmente não fico muito preocupado em fazer palavras textuais, ou seja, adequar nos dias de comemoração que estamos, mas hoje meu coração se encheu da vontade de observar algumas lições importantes na vida de uma mulher. Essa mulher que eu estou mencionando é Joquebede. Joquebede é a mãe de Moisés. E é uma das mulheres que a Bíblia faz questão de dar destaques das coisas que ela fez, e ela não fala muito, a Bíblia não fala muito sobre a vida de Joquebede, sobre as muitas ações e tal, não tem muita coisa sobre Joquebede. Na verdade, nesse texto de Êxodo capítulo 2, nem menciona o nome dela. Vai mencionar o nome de Joquebede lá no capítulo 6 de Êxodo. Em Números também é uma segunda menção do nome de Joquebede, embora poucas menções, mas o que essa mulher fez é digno de nota. Tanto digno é que no Novo Testamento, de alguma forma, ela também foi lembrada ali entre os heróis da fé. Moisés, objetivamente falando, mas evidente que Joquebede teve um papel importantíssimo na história do povo de Deus, na história da salvação, na história da redenção, até Jesus. Então eu quero chamar a sua atenção para a gente ver o que esse texto de Êxodo capítulo 2 fala, e a gente vai tirar algumas lições aqui da vida de Joquebede, e lições poderosas, e eu tenho certeza que se você ficar atento no seu espírito, o Espírito Santo vai falar com você, de repente vai dar luz para você, revelação para você, discernimento para você, referente ao momento que você está passando, de repente alguma necessidade que você está passando. Eu tenho certeza que o exemplo de Joquebede vai abençoar muito a sua vida. Amém, queridos? Amém? Então eu quero, antes de ler esse texto, eu quero convidar você a orar comigo. Vamos pedir uma graça de Deus para, de fato, falar muito com o nosso coração. Pai, muito obrigado pelas muitas pessoas que o Senhor usou em toda a história. Ela não era diferente de nós, Joquebede, como tantos outros homens e mulheres que o Senhor usou, e o Senhor continua usando pessoas hoje. Mas hoje, Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor permitiu que essa mulher, parte da história dela, estivesse registrado aqui, e a gente aprende tantas coisas com essa mulher. Te agradecemos, Pai. Pai, abrimos o nosso coração, o nosso espírito, para o Senhor falar com a gente e ministrar poderosamente em cada um de nós, com a convicção de que o Senhor quer abençoar e usar todos nós, poderosamente também para os propósitos da Tua santa vontade e do Teu reino. Então, ó Pai, pedimos que o Senhor fale, abrimos os nossos ouvidos nessa hora para o Senhor, o nosso coração, para sermos tocados pela Tua palavra, e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Êxodo capítulo 2, de 1 a 10, eu convido você a acompanhar essa leitura. O tema da mensagem: uma mulher de coragem e fé. O tema do Nova, da Conferência de Mulheres, é coragem, e é um dos destaques que eu dou hoje na vida de Joquebede. Aí o outro slide é Joquebede, mãe de Moisés, uma mulher cheia de coragem e fé. Acompanhe a leitura, que não está projetado os textos, mas acompanhe na sua Bíblia, e depois eu vou voltar fazendo algumas observações no texto aqui. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe, para observar o que lhe haveria de suceder.
desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto do carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai, sai. Pois a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e criai-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Amém? É muito interessante. Até aqui, vamos lá, para você entender o clima em que esse texto está inserido, o contexto, né? O povo hebreu tinha crescido no Egito, já estava há longos anos, talvez uns 400 anos, lá no Egito, depois que Jacó e os seus filhos vieram para o Egito com José, e eles passaram a habitar na melhor região do Egito, e 400 anos depois, o texto, quando faz a conta, o Pentateuco aqui, quando faz a conta dos que saíram, né, do Egito, ele dá a conta de 600 mil homens. É muita gente. 600 mil homens, você pode multiplicar isso por 3, por 4, por 5, porque o texto também diz, também no capítulo 1 de Êxodo, que as mulheres hebreias eram extremamente férteis. Então, elas tinham muitos filhos, muitas crianças. Daí, o grande crescimento, explosivo dos hebreus, quando moravam ali na região do Egito. E cresciam mais do que os egípcios, né? Então, a situação começou a ficar muito perigosa para os egípcios. Os hebreus cresceram tanto, e não só cresceram. Com o tempo, não só nesse momento, mas bem antes, o rei do Egito, nós é que chamamos de Faraó, na época não se chamava Faraó, era um rei, e eles passaram a escravizar, a colocar trabalhos forçados entre os hebreus, para enfraquecê-los, porque já tinham medo de que, se crescessem tanto, poderiam até se rebelar contra o Egito e dominar toda aquela região. Então, havia já um sofrimento impingido pelo rei aos hebreus, aos homens, né, a todas as famílias hebreias ali que moravam no Egito. Muito bem. Mas chegou um ponto no capítulo 1 de Êxodo que o rei deu uma ordem: nós precisamos dar um jeito de diminuir essa população de hebreus aqui, e deu uma ordem para algumas parteiras, para que, quando estivessem fazendo o parto dos nenês hebreus, se fossem homens, as parteiras deveriam matar os bebês homens. Se fosse mulher, deveria deixar vivos. Mas as parteiras não obedeceram o rei, e os meninos continuaram crescendo, e assim foi acontecendo. A população ficou muito grande. Quando entra no capítulo 2, o clima aqui é bem tenso. A narrativa de Moisés, quem escreveu esse texto foi Moisés, então a narrativa de Moisés foca nele mesmo, a partir do capítulo 2, e ele conta um pouco a respeito da sua mãe, de como aconteceu quando ele nasceu, para depois, a partir do capítulo 2 de Êxodo, a narrativa toda ela focar na pessoa de Moisés e de como Deus o separou e o enviou para ser o libertador do povo hebreu ali de um certo cativeiro egípcio, né? Não foi um cativeiro que Deus enviou, mas tornou-se, né, por causa da opressão que o rei do Egito estava impingindo sobre os hebreus. Então o clima era muito tenso, e no começo do capítulo, ele só narra
que um certo homem, Arão, né, casou-se da tribo de Levi, casou-se com uma certa Joquebede, embora os nomes não estejam exatamente todos aqui, e eles eram da tribo de Levi, e eles se casaram e tiveram filhos. O primeiro filho desse casal chamou-se Arão, né, que é também um nome que está associado ao nome do pai, Arão, né, e depois teve um segundo filho. O segundo filho foi Miriam. E um terceiro filho, exatamente na época em que o rei deu a ordem de matar as crianças homens. E nasceu então esse garoto que chamou-se depois Moisés. Então essa família já tinha 2 filhos e Moisés foi o terceiro filho dessa casa. Muito bem. E quando nós lemos aqui, no verso 2, tem algo que eu quero chamar a sua atenção, né? Para algumas coisas muito interessantes. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Isso fosse pega Joquebede, seria uma sentença de morte. Ela correu muito risco, daí essa mulher ser uma mulher muito corajosa. Ela não levou em conta todo o conjunto de riscos que ela e a família passariam, e ela assumiu a bronca e foi para cima e escondeu o garoto. Muito interessante. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Vendo que era formoso. Eu quero fazer algumas observações em cima dessa frase, vendo que era formoso. Algumas coisas que estão escondidas dentro do hebraico, e eu quero tentar mostrar para você. Você poderia, lendo em português, você poderia fazer a pergunta: se ele fosse feio, ele entregar para morrer? Porque o texto parece que diz que ela resolveu cuidar dele só porque era formoso, né? Então Deus, a graça de Deus é sobre todos nós, né, Juninho? Né? Aleluia, que Deus, né? É uma benção. Não imagina se ele fosse feio, porque o texto fala, né, porque ele era formoso, ela a escondeu. Então, não é isso. Graças a Deus, né? Graças a Deus, Dinho, né? Graças a Deus, não é nada disso. Aí que está o segredo que está por trás aqui do hebraico que eu quero mostrar para vocês. São trocadilhos que são lindos. Primeiro, a palavra ver aqui, ela viu que ele era formoso. A palavra ver não traz simplesmente a ideia dela viu alguma coisa, né? Não é, até porque a palavra ver, ela é a palavra ra'ah em hebraico, R-A'-A-H. Ela, portuguesando, né? Transliterando. Ela é uma palavra muito interessante. A raiz dessa palavra ver é a mesma raiz da palavra El Roi. Lembra da palavra El Roi, da frase El Roi? El Roi é o nome que Agar chamou Deus quando ela foi expulsa e estava num poço, ela ia morrer, ela e o seu filho, e Deus apareceu para Agar perto de um poço. E Deus se revela a ela, convence ela a voltar e se humilhar diante de Sara e Abraão, pedindo para permitir que ela continuasse, ela e seu filho Ismael, continuassem com Abraão. E naquele momento Deus se revela a Agar. E nesse momento ela chama aquele poço de o poço onde Deus me vê. Alguma coisa muito interessante. Chamado, por exemplo, no texto de Gênesis capítulo 16, no verso 14, diz assim: por isso aquele poço se chama Bir Lahai Roi, está entre Cádiz e Berede. Bir Lahai Roi significa o poço daquele que vive e me vê. Muito interessante. Agora tem algo dentro da gramática do hebraico que eu preciso falar para você. Quando acontece esse texto, em Gênesis capítulo 16, essa palavra, esse substantivo, Deus, tu és Deus que vê, no verso 13, então ela invoca o nome do Senhor que lhe falava: tu és Deus que vê, tu és Deus
que vê. Pois disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Essa palavra, essa frase, essa construção toda, Moisés escreveu essas palavras usando alguma gramática muito interessante, que tem a ideia de um substantivo próprio, masculino, singular, absoluto. Isso é interessante. Ele é um substantivo absoluto. O que significa um substantivo absoluto? Significa que não existe nada igual. Ele é único, ele é especial. Não há nada que se compare àquilo. Porque é como se Agar, nesse momento, tivesse tido uma experiência, teve de fato uma experiência com Deus absolutamente sui generis, absolutamente nova, absolutamente especial, absolutamente extraordinária. Aí Moisés usa a construção gramatical em termos absolutos. Ele é um absoluto, o roi é um absoluto, Deus é absoluto. Ele vê, ele não vê apenas olha e vê, ele vê tudo, ele enxerga absolutamente todas as coisas. Não há nada que esteja fora do alcance da vista de Deus. Deus consegue enxergar de uma vez só todo o universo criado, no macro, no micro. Ele consegue enxergar o universo de uma vez só, num instante só. Ele consegue enxergar o átomo num instante só. Ele consegue descrever a história de cada elétron no universo. Sabe o que é isso? Ele sabe o caminho que cada elétron percorre em todos os momentos da história. Ele conhece a história de cada pingo de água. Ele conhece a história de cada folha que cai de uma árvore. Ele conhece absolutamente tudo. Tudo está absolutamente exposto a esses olhos absolutos de Deus. Que coisa é essa maravilhosa? Deus te vê, amado. Deus te vê. Às vezes a gente acha que não. Mas Deus te vê, não importa onde você esteja. Ele te vê, Ele sabe quando você chora, Ele sabe quando você se esconde, Ele sabe quando você tenta fugir, Ele sabe quando você tenta se esconder da vida, se esconder da família, se esconder da verdade. Ele sabe quando tentamos nos esconder dEle, Ele sabe por quê. Tudo está exposto diante desses olhos maravilhosos de amor. Não são olhos de condenação, são olhos de amor. Ele é absolutamente amor. É uma das palavras, das frases que se define Deus. Deus é infinito, ninguém pode definir Deus, mas se é que eu posso pensar usando a língua que nós temos, o linguajar que nós temos, o idioma que nós temos, quando Deus é uma definição, mas Deus não pode ser definido, mas o Novo Testamento faz isso para João. Deus é o quê? Amor. Os seus olhos são de amor, até quando precisa disciplinar, até quando precisa corrigir, até quando precisa exercer juízo. Há sempre um núcleo de misericórdia e amor no juízo de Deus. Porque é o que Deus é. Ele é absoluto. E isso pensando em Agar. Mas aí, Joquebede usa a mesma palavra, ou uma palavra que tem a mesma raiz de Roi. A mesma raiz de Roi. Isso é muito significativo, porque a gramática, a palavra que Moisés usou, ela também é um absoluto. Que coisa impressionante. É como se Joquebede, naquele momento, tivesse visto com os olhos de Deus. Ela viu seu filho com os olhos de Deus. Não foi só um menino bonito, não foi só um menino formoso. Ela viu com os olhos de Deus. Quando a gente vê as coisas com os olhos de Deus, tudo muda. Quando a gente vê as coisas com os olhos de Deus, sobra amor. Quando a gente vê as coisas com os olhos de Deus, sobra misericórdia. Quando a gente vê as coisas com os olhos de Deus, sobra esperança. Quando a gente vê as coisas com os olhos de Deus, sobra fé. Quando a gente vê as coisas com os olhos de Deus, podemos crer nos milagres. Quando a gente vê as coisas com os olhos de Deus, sabemos que há uma obra maravilhosa, transcendente, poderosa da parte do nosso Deus, que não é limitado aos sistemas do mundo, aos sistemas da carne, aos sistemas de nada. Deus não é limitado. Quando vemos com os olhos de Deus, não há impossíveis. Se você olhar a tua vida, o teu casamento, a tua situação com os olhos de Deus, vai sobrar misericórdia, vai sobrar graça, vai sobrar esperança, vai sobrar fé.
O segredo é olhar com os olhos de Deus. E naquele momento Joquebede conseguiu olhar o seu filho com os olhos de Deus. Que coisa linda. Mas ela disse que ele era formoso. Outra coisa muito interessante, palavrinha muito interessante. Ele não era apenas bonito. A palavra formoso, aqui, ela também é construída gramaticalmente no hebraico como um adjetivo singular absoluto. Adjetivo singular absoluto. Ele não era só bonito. Ele era completo. Quando ela viu o seu filho com os olhos de Deus, a palavra formoso, tov, em hebraico, ela significa várias coisas. Como tem o poder do absoluto, tem a força do absoluto nesse adjetivo, então ele é absolutamente bom, absolutamente agradável, absolutamente alegre, absolutamente benéfico, ele faz o bem. Esse menino é absolutamente amável, ele é absolutamente favorável, ele é absolutamente feliz e ele é absolutamente correto. Tudo isso significa aquela palavra formoso. Então não foi só um menino bonito que ela viu. Vendo com os olhos de Deus, Moisés usa uma palavra e constrói essa palavra gramaticalmente como um adjetivo singular absoluto. Essa mulher viu Deus naquela criança. Eu não posso, quando ela fez isso, eu não posso dar o meu filho para morrer. Eu não posso. Porque há uma obra, há um absoluto, há uma obra maravilhosa que Deus está para realizar na vida desse menino. E Deus vai usar esse menino de maneira radical, de maneira poderosa, de maneira linda, de maneira correta. Tanto que ele foi um juiz, foi um legislador. Esse menino era uma expressão de Deus na terra. Tanto que quando Moisés fala do Messias, ele disse: Deus enviará um outro como eu. Uau! Parece arrogância, mas não era. A palavra de Deus fala que Moisés era humilde, era simples. E ele só sabia quem era, só isso. Ele sabia quem era. Não há arrogância. Como Jesus, quando disse, eu sou humilde. A gente tem um conceito de que quem fala que é humilde já não é mais. Mas Jesus era e falava. Como nós dissemos domingo passado, não é uma questão de você falar. É a questão de você se colocar no lugar certo. Eu tenho que sair do centro. Quando eu saio do centro, ocupo o meu lugar. E Jesus assume o centro da minha vida. Aí eu sou servo. As coisas não funcionam em função de mim, do que eu quero, do que eu acho, do que eu penso. Funcionam em função de Jesus. O que Ele quer, o que Ele pensa, o que Ele deseja, como as coisas são do ponto de vista dEle. E eu sirvo tudo isso. E até quando nós estamos sendo usados por Deus para fazer coisas grandes. Ou seja, então porque eu sou humilde eu não posso ser usado para fazer coisas grandiosas, mas nós fomos chamados para a grandeza. Nós não fomos chamados para a mediocridade. Nós fomos chamados para a grandeza. E a humildade faz parte do pacote daqueles que conseguem, seguindo a Jesus, ser instrumentos das grandezas de Deus. Assim era Moisés. Assim era Moisés. Aí eu quero seguir o texto fazendo novas observações. Verso 3, não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe. Olha que interessante, tem um momento, amados, tem um momento que, embora você esteja servindo a Deus, que você esteja fazendo a vontade de Deus, que você esteja vendo as coisas do ponto de vista de Deus, e que você esteja andando na fé e crendo em Deus, tem um momento que você já fez tudo o que tinha que fazer, e você tem que entregar a pessoa, o filho, o ministério, a situação, nas mãos de Deus completamente. Joquebede fez isso. Ela sabia quem seu filho era, porque ela o via com os olhos de Deus. Mas teve um momento, com alguns poucos meses de idade, ela precisou confiar que Deus agora cuidaria desse menino. E abriu mão, essa é a parte difícil para nós, abrir mão do controle. E Joquebede abriu mão do controle, era uma mãe, disposta a morrer pelo seu filho. Mas chegou um momento
que ela teve que abrir mão do controle. Mamãe, responde para mim você, mamãe. Você não quer estar no controle 100% das situações? As mamães querem estar no controle o tempo inteiro. Certo, Lucas? Eu nem vou perguntar para os filhos esse negócio, tá? Nem vou perguntar, porque vai dar ruim depois, né? É dia das mães, é dia de festa. Não vamos estragar as coisas, né? Muito bem. Porque as mães gostam de estar no controle das coisas, mais do que os homens. Curioso isso, né? Mais do que os homens. Mas tem um momento, mamãe. Mamãe, olha aqui para mim, mamãe. Tem um momento que você precisa entregar para Deus. Mas é assim, ó. Muitas vezes nós fazemos assim: Tó, Deus, estou entregando tudo nas tuas mãos. Tudo, cuida de tudo, cuida de tudo. Não, agora resolve, Pai. Agora, ó, está tudo nas tuas mãos, tá? Está tudo nas tuas mãos. Aí, 5 minutos depois, né? Pega de volta. Aí cai a ficha, peraí, fica aí. Né? Aí cai a ficha: Senhor, eu não aguento, eu não consigo resolver isso sozinho. Estou entregando nas tuas mãos de novo. Pega, Senhor, resolve, Senhor, resolve. Aí, às vezes a gente faz isso. Amados, é um dilema de todos nós, não só das mamães. Como é que você entrega um negócio para Deus e relaxa? Eu estou orando, já conversei com alguns queridos a respeito disso. O dia que eu tiver mais revelação a respeito disso, eu vou compartilhar. Mas eu ainda não tenho tanta revelação a respeito disso, de como é que você entrega absolutamente tudo nas mãos de Deus e relaxa. Eu estou lutando com isso. Amém, gente? Posso ser franco aqui, no Dia das Mães? Posso ser franco? Né? Não é meu dia, mas tudo bem. Eu luto com isso, mas algumas coisas eu estou aprendendo. Algumas coisas eu já sei a respeito de entregar para Deus. Eu tenho que reprogramar a minha cabeça, porque a coisa funciona aqui, ó. Tudo funciona aqui, ó. Você entrega, mas no minuto seguinte você já está dando solução para Deus. Você está explicando para Deus como é que Ele tem que fazer. Capítulo? Amém? É isso? Você está dando sugestões. Pai, eu te dou 3 opções. Ó, se o senhor não conseguir assim, faz assim. Você dá as opções. Deus não vai ter como errar, porque você está dando todas as opções para Ele. A gente sempre dá alguma sugestão, mas isso a coisa funciona aqui. Quando você ora e entrega algo para Deus, você tem que se reprogramar aqui. Então, nessa hora, você tem que ficar repetindo isso. Você tem que estar se lembrando de que você entregou. Então, ao invés de voltar a pensar, você tem que estar repetindo na sua cabeça: eu entreguei para o Senhor. E você começa a falar com Deus e com você mesmo. É um exercício de reprogramação. Você tem que se reestruturar mentalmente, você tem que se reestruturar neurologicamente, você tem que se reestruturar. É uma reorganização neural. Você precisa confiar em Deus. Eu confio no Senhor. E nem que você precise ficar repetindo esse negócio e orando e botando louvor que fala da fé, que fala da confiança, né? É esses aí. Escolhe esses aí e continua louvando com textos que lembram a gente que nós podemos confiar no Senhor. Você vai para os Salmos e você se reprograma. Você não pode dar mole para a sua cabeça, porque se você der mole para sua cabeça, para os seus pensamentos, você volta na antiga situação. E Deus fala assim, pô, você me dá e depois pega de volta, me dá e depois pega de volta, me dá, meu pega de volta. Dá para definir quem que vai resolver esse problema? Ou você ou eu. Eu acho que Deus faz isso às vezes. Por isso é um trabalho de insistência. Esse é um trabalho, amados, em que a gente vai morrendo. Isso é muito interessante. Quando você confia em Deus, você coloca nas mãos dele um caso, uma situação, também é um exercício de morte. Jesus não falou que a gente tem que aprender a morrer? Tem que aprender a sair do controle e deixar tudo na mão dele? Isso é um mistério ainda. Eu não entendo isso completamente. Mas uma coisa eu sei: Deus é confiável, mais do que eu mesmo, e Deus é competente, mais do que eu mesmo. Ele é mais competente do que eu para resolver tudo. E eu tenho que confiar nele. É um exercício. Eu tenho que fazer isso. Joquebede nos dá essa lição. Agora, não deu mais 3 meses. Quem tem um bebê de 3 meses? O meu neto, o Samuel, amanhã faz 10 meses. 10 meses. De pensar de botar o Samuel num cesto e botar num rio? Como? Ou o seu filho? Ou até pré-adolescente? Ou até um adolescente? Ou até um adulto? É difícil? É, claro que é difícil. Mas tem momentos, meus queridos,
que a gente precisa ser como Joquebede e deixar. Ter coragem de confiar em Deus. Parece até incoerente um negócio desse, né? A coragem de entregar para Deus e seguir. Aí, o que acontece? Coloca ele no rio, está totalmente fora do controle. Aí tem uma coisa que é muito interessante, que acontece por Miriam. Miriam é muito curioso. Miriam era a irmã mais velha, mais velha é o Arão, mas tinha Miriam antes de Moisés. Ela começa a seguir o cesto. Ela nos dá uma lição também, Miriam. Há momentos em que a gente, depois de entregar tudo para Deus, só tem que parar para observar. Parar para observar o que Deus está fazendo. Sem interferir. Olha, observa, vai vendo. Pede olhos de Deus para enxergar todas as situações. Não apenas observar. Quando você entender o que Deus está fazendo, geralmente, Ele nos dá uma chance. Quando Ele nos faz entender, presta atenção nisso, isso é uma chave. Quando Ele nos faz entender o que Ele está fazendo, geralmente, temos também a oportunidade de entrar com Deus numa obra. E contribuir com o que Ele está fazendo. Foi iniciativa de Miriam, aquela situação toda? Não. Foi de Deus. Mas quando Miriam entendeu o que estava rolando ali, e a princesa pegou o cesto e se afeiçoou a Moisés, porque ele era um escolhido, um Deus absoluto, para realizar uma obra absoluta, ele era formoso em todos os sentidos. Quando a princesa viu Moisés, se afeiçoou e fala: eu preciso cuidar desse menino. Nessa hora, Miriam estava ouvindo e entendeu o que estava acontecendo. Aí ela entra na obra. Mas é Deus o autor, é Deus o titular, é Deus que está fazendo as coisas. E quando você entende o que Ele está fazendo, aí então é que você entra. Amém? Enquanto não, você só observa para ver o que é que Deus está fazendo. E nessa hora ela entra e faz uma proposta muito interessante. Olha, é de fato uma criança hebreia. Você gostaria que eu chamasse uma mãe para poder cuidar dele? Sim, vai lá e chama. Deus já estava no controle da situação, e que parecia um desastre. Uma mãe colocando um bebê de 3 meses no rio, à sorte de Deus. O que parecia um desastre, parece que talvez no mesmo dia, Miriam chega e olha, a princesa achou o bebê, achou o nosso irmão, vai lá, porque ela está precisando de alguém para cuidar dessa criança. Vai lá, a princesa dá uma ordem para Joquebede: cuida dessa criança, amamenta essa criança, ensina ela, ajuda ela a crescer, que eu ainda vou te pagar um salário. Só porque uma mãe teve a coragem de confiar inteiramente em Deus. O resultado foi muito mais surpreendente do que alguém poderia pensar. Eu vejo o humor de Deus nesse negócio. Eu acho que Deus se diverte com alguns milagres que Ele faz. Ele dá a volta e fala assim: olha o que eu fiz, não foi legal? Eu acho que Deus faz isso muitas vezes. E Moisés cresceu numa família hebreia. E é por isso que esses valores hebreus estiveram no seu coração. E nos textos seguintes, já entra logo, quando ele adulto, já vai defender um hebreu. Né? Mas essa é outra história que não faz parte da mensagem. Nesse momento, ele cuida, Deus cuida, e cuida da família, e cuida de todo mundo. Deixa eu, antes de fazer um resumo da mensagem, deixa eu fazer algumas observações a mais aqui, muito interessante, que não está na projeção, mas eu quero que você eu quero a sua atenção aqui. Deus escreve de muitas formas e revela de muitas formas. Olha que interessante. Deus está construindo uma história. O nome Arão, em hebraico, significa povo exaltado. Alguma coisa assim. Povo exaltado. Arão. O pai de Moisés tem um nome que significa povo exaltado. Joquebede significa Javé é glória. O pai de Moisés se chama um povo exaltado. O povo será exaltado em lugares altos. Essa é a ideia. E a mãe de Moisés se chama Deus é glória. Javé é glória. Ele vai manifestar a sua glória. Arão
significa montanhês, o elevado, o exaltado, que é uma relação com o nome Arão. É aquele que foi exaltado também, e ele anda em lugares altos. Arão foi o primeiro sumo sacerdote, de fato, foi mesmo. Moisés, em egípcio, significa tirado das águas, em hebraico não. Em hebraico, Moshe, ela é uma palavra que é semelhante a um verbo em hebraico, que significa pedir. Provavelmente, Joquebede pediu a Deus aquele menino, pediu a Deus mais um filho, mais uma criança. Então, aquele que é o povo exaltado, casada com Jeová, Javé é glória, mãe de o elevado e exaltado, mas também mãe de Miriam, fez um pedido. Joquebede fez, Javé é glória, fez um pedido, nasceu Moisés, estou confundindo tudo, né? Vem comigo. Nasceu Moisés e ela lembra um pedido, Deus atendeu um pedido e ele é tirado das águas, mas em todo o restante da Bíblia, essa ideia permaneceu. Moisés significa aquele que é tirado das águas. De fato, porque as águas fazem parte dos moveres de Deus. Quando o povo passa pelo Mar Vermelho, é um símbolo do batismo, tem que passar pelas águas. Moisés foi o libertador, tem que passar pelas águas. Lembra o batismo que temos de João Batista, passando pelas águas. Mas lembra também o batismo cristão, que todos nós praticamos, passando pelas águas. Moisés foi libertador de um povo, mas nós, para sermos libertos, precisamos passar por águas que purificam o nosso pecado. Há uma poesia atrás dos nomes dessa família, que tem uma relação com a missão dessa família. Miriam, por sua vez, ela tem um nome interessante, significa rebelião. E a palavra Maria, o nome Maria, é uma versão de Miriam, que significa também rebelião, sua rebelião. Maria, sua rebelião. E Miriam, rebelião. É muito curioso, porque Miriam, você sabe que ela se rebelou contra Moisés. Depois de terem passado o Mar Vermelho, logo que entrou lá, e ela ficou leprosa a respeito por causa da sua rebelião. Ela tinha um instinto de rebelião no seu coração. Mas ela foi usada por Deus naquele momento, e foi usada por Deus em muitos outros momentos. Sabe de uma coisa? Isso me fala uma coisa muito interessante. Com Maria. Se Maria significa rebelião, aquela Maria, mãe de Jesus, também é um grande exemplo para nós, sabe? Isso me fala algumas coisas. Mesmo que o mundo, a herança do pecado, a herança da iniquidade, tente botar um carimbo na nossa vida, de que eu sou um derrotado, de que eu sou um fraco, de que eu não posso, de que eu sou um pecador, e de que eu não consigo seguir a Deus, servir a Deus, que o meu coração é rebelde mesmo, sou um desobediente, existem desvios de caráter em mim, e eu não consigo resolver nada disso. Mesmo que o mundo, o pecado e a iniquidade ponha esses carimbos dentro de mim, eu tenho uma escolha. Eu posso escolher me rebelar contra o pecado, contra a iniquidade, contra a desobediência. Eu posso escolher me rebelar contra a maldade, rebelar contra o diabo, contra as facilidades da carne e do pecado. Eu posso escolher me rebelar contra a maldade, e me rebelando contra isso, eu me abro absolutamente para Deus. Maria significa rebeldia. Jesus nasceu de uma humanidade rebelde para ser a salvação, o Salvador, que vai transformar todas as situações. O nome Mara também está dentro da história dos hebreus. Quando chegaram em Mara, muita gente chama Mara, a palavra Mara significa irremediavelmente amarga. É Mara, a Sandra Mara, né? A Sandra é Mara, mas sabe de uma coisa? Assim como Miriam e assim como Maria, a Sandra Mara
também é um testemunho vivo do seguinte: sim, a vida, o pecado e a iniquidade, a herança dos meus pais poderiam ter me feito amarga, irremediavelmente amarga, mas eu escolhi Deus. E Deus transformou a amargueza do meu pecado e dos meus antepassados em doçura absoluta. Eu não sou obrigado a morrer, a me envolver nas amarguezas dos pecados, das injustiças, das heranças malditas que o mundo deixa sobre nós ou sobre os nossos antepassados. Eu tenho uma escolha, eu abandono tudo isso. Mesmo que o meu nome hoje seja amarga, eu sou um testemunho do que Jesus pode fazer com a amargueza do nosso coração. Pode transformar em doçura absoluta, porque Jesus é doce. É doce, doce. É só ver Isaías capítulo 61, é ver Salmo 45, a unção que está sobre Jesus, ele é doce. Salmo 45 fala que Jesus, ele está encharcado com óleo e com aromas de mirra, aloé e acácia. Não sei se você já sentiu o aroma desses perfumes, esses aromas são doces, 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 e parece que provocam alguma coisa em nós. Faça isso. Quando você sente o perfume dessas essências, isso de alguma forma toca em você, isso entra no seu coração, isso mexe com o teu cérebro, é química, mexe com o teu cérebro, ativa a produção de alguns hormônios de satisfação, de contentamento. Tem uma coisa impressionante, Jesus está carregado desses olhos e dessas essências de alegria e felicidade. E quando você cola em Jesus, a amargueza vai tudo embora, só porque você está colado em Jesus. Coisa impressionante. Ele é encharcado dessas coisas, Jesus é doce. Aí não importa que a vida tenha lhe feito amarga, você cola em Jesus e você é encharcado de alegria, encharcado de doçura, encharcado de felicidade. Amém, queridos? É Jesus que faz essas coisas. Assim também Maria, porque Jesus teve que nascer numa humanidade rebelde. E Maria, pensa numa mulher que fosse mais doce que Maria em toda a Bíblia. Não tem. Maria foi doce, sempre foi doce, forte, firme. E Jesus, corajosa. E Jesus obediente a ela. No primeiro milagre registrado em João, no capítulo 2, faltou vinho na festa de casamento, foram pedir socorro para Maria, talvez ela fosse a mestre de cerimônia, uma das organizadoras da festa, não teve dúvida, Jesus foi lá e falou com Jesus, Maria foi lá e falou com Jesus, dá para o senhor resolver? Dá para você resolver, Jesus? E parece que Jesus foi meio grosseiro com ela, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Maria não deu nem a bola, faz o que ele mandar. Ele foi lá e fez um milagre. O quê? Obedece a mãe. Filho, obedece a mãe. É o exemplo de Jesus. Assim era Maria. Sabe, assim, a história dos nomes dessa família também revelam uma poesia de cura, de revelação, de doçura que Deus pode fazer na vida de cada um de nós. Amém, queridos? Deixa eu resumir tudo isso que eu estou falando para vocês. Vamos ver as lições que o Joquebed nos dá. Primeiro, coragem e fé. Ela enfrentou o risco de morte por causa das ordens do rei e manteve-se firme diante das ameaças e riscos de morte. Essa mulher era uma mulher de coragem e fé. Uma mãe cheia de coragem e fé. Segunda lição, viu seu filho com os olhos de Deus. Mãe, veja o seu filho com os olhos de Deus. Sabe, eu tenho no coração algo, quando eu estava estudando, estava orando a respeito disso, me veio no coração uma consciência, como se Deus estivesse dizendo, algumas mães ainda não conseguiram ver os seus filhos com os olhos de Deus, mas se orarem e pedirem a Deus para abrirem os seus olhos, para verem os seus filhos com os olhos de Deus, você vai ver um herói, você vai ver um homem grande, uma mulher grande, você vai ver alguém poderoso em Deus, você vai ver alguém cheio de potenciais que Deus já depositou nele,
creia e ore, entregue-o nas mãos de Deus. Entregue-o nas mãos de Deus. Eu sei que tem mães que estão orando por seus filhos. Entregue-os nas mãos de Deus. Faça isso, ore, não cesse de orar, não pare de orar. Ore, entregue, porque Deus vai cuidar. Agora, peça a Deus para você entender, perceber, enxergar como Deus vê o seu filho. E Deus vê o seu filho atrás dos problemas. Ele vê na essência, atrás das dificuldades, ou da luta que de repente esteja passando. Deus consegue ver a essência. Aí você começa a interceder pela essência. Senhor, eu sei, o Senhor tem planos maravilhosos para o meu filho, o Senhor para a minha filha, o Senhor tem planos lindos para ela, porque o Senhor a vê dessa forma, então agora eu vou interceder para que esses planos originais da tua vontade, do teu coração se cumpram, e eu vou ser uma intercessora a favor desse filho, dessa filha, até que tudo isso venha à existência na vida dele. Amém, queridos? Assim foi Joquebede. Viu o seu filho com os olhos de Deus. Terceira lição que ela nos dá: entregou o filho aos cuidados exclusivos de Deus e teve que sair do controle. Aprenda a sair do controle e aprenda a não pegar de volta os problemas. Aprenda, se reprograma, pensa, ora, repete para si mesmo. Lembra você mesmo que você não pode pegar de volta. 4, começou a observar o que Deus estaria fazendo. Aí entra Miriam nessa história, né? 5, depois de ver o que Deus estava fazendo, juntou-se a ele. Amados, isso é uma coisa linda. Quando a gente percebe o que Deus está fazendo, quando você percebe o que Deus está fazendo, e tem uma perspectiva de Deus das coisas, você se enche de fé e esperança. E você se junta com Deus e se torna um parceiro de Deus numa obra que é linda e maravilhosa. Amém? Isso é uma coisa linda. Miriam percebeu o que Deus estava fazendo, Miriam juntou-se ao que Deus estava fazendo, e Miriam foi usada poderosamente para os propósitos de Deus. 6ª lição: Deus devolve o filho para Joquebede. Que coisa impressionante. Eu acho que Deus quer devolver alguns filhos aí para a família. Deus vai fazer isso. Mas a gente precisa aprender com as lições que Joquebede nos dá antes. Amém, queridos? Deus devolve o filho para Joquebede. Joquebede ficou com o pedido que fizera a Deus. A palavra Moshe significa pedido. Lembra o verbo pedir. Moisés era um pedido de Deus. Deus deu aquela criança para Joquebede. Não foi à toa, não foi por acaso, não foi por qualquer propósito. Deus tem um propósito. Quando Ele atende um pedido para você, atende o seu pedido, é com um propósito. E quando as coisas acontecerem de forma, parece que, aquilo que eu pedi para Deus agora parece que está esfriando e esmorecendo. Não, pare. Deus não dá ponto sem nó. Joquebede criou Moisés com os valores de Deus. E Joquebede recebeu salário para cuidar do seu próprio filho. Isso é demais, isso é impressionante. Aí eu acho que Deus riu nessa hora. Eu quero fazer, finalizando, uma aplicação mais pessoal, voltando de Joquebede para cada um de nós. Algumas lições de Joquebede: coragem e fé. Amém? Coragem e fé, irmão. Tenha coragem e fé. Coragem e fé, confie no Senhor. 2, ver como Deus vê, e não como o problema se apresenta. Ver como Deus vê, e não como o problema se apresenta. Quem tem problema se apresentando para si aí, né? Se você não levantou a mão, pelo menos eu levantei a minha. É preciso aprender a ver todas as circunstâncias do ponto de vista de Deus. 3, confiar e entregar verdadeiramente tudo a Deus. E pratique morte da alma, pratique morrer para o próprio ego, para o próprio eu. É preciso confiar em Deus. 4, observar o que Deus está fazendo. Peça olhos para Deus te fazer ver o que Ele está falando, o que Ele está fazendo. Nós precisamos disso. Amém, queridos? Peça isso a Deus. 5, depois de ver o que Deus está fazendo, junte-se a Ele. Junte-se a Ele, mas Ele é o titular. Não é para você tomar o controle de volta. Não, é para você se transformar num parceiro, num cooperador de Deus. Amém? E 6, confiar no milagre, pois Deus sempre nos surpreende. Foi assim com Joquebede. Fica de pé, vamos orar.